Fala galera, é hora de aprender com o Professor Vini. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Vini falando e hoje a gente vai falar sobre organelas citoplasmáticas. É isso aí galera. Olha só, nós falamos nos últimos vídeos de biologia sobre a membrana plasmática, sobre os transportes de membrana e hoje nós vamos falar de organelas. Para você que vai fazer Enem, para você que está fazendo o primeiro semestre aí dos cursos de saúde e, claro, se você está revisando para fazer um concurso ou para fazer provas, essa temática ela vai ser excelente, vai ser excepcional para você, tá bom? Então me acompanha, vamos lá. Quando a gente pensa no citoplasma, a gente tem que pensar em uma estrutura complexa, que embora, pessoal, a nossa célula seja muito pequena, comparativamente, por exemplo, com o nosso tamanho, o citoplasma, né, ele tem uma complexidade muito elevada. Nós vimos que naquele fiozinho que é a membrana plasmática, já existe uma centena de estruturas ali importantes para a gente poder discutir. Agora imagine dentro daquela área do citoplasma que efetivamente é a maior parte da célula. Quando a gente fala do citoplasma em si, a gente está falando de uma estrutura gelatinosa composta basicamente por dois elementos que são as organelas e o hialoplasma, que é uma mistura de água com proteínas, com lipídios, onde você tem ali mergulhado, né, todo o resto das coisas, como as organelas como citoesqueleto, né, mitocôndrias, etc. Tudo aquilo vai estar ali dentro do hialoplasma misturado com esse gel, né? O citoplasma em si, então, é o conjunto de hialoplasma mais organelas. Quando nós falamos a palavra organelas, nós estamos remetendo a uma ideia. A ideia que a organela passa para a gente é de um órgão pequeno, né? Daí a origem da palavra. Organela é um órgão pequenininho, ínfimo, que está ali dentro da célula e que, semelhante aos nossos órgãos, também executam funções específicas. É muito importante para a gente entender que os órgãos são definidos, por exemplo, por suas funções. Então, se a gente pensar no coração, o coração ele bombeia sangue, ele é uma bomba, né, que está aqui batendo, né, uma bomba muscular, que vai bombeando o sangue através do sistema circulatório. Os ossos dão sustento, e assim por diante. Ou seja, nós temos aí cada organela executando uma função específica. Também da mesma forma que os órgãos executam funções específicas. Então, se a gente olhar, por exemplo, para uma mitocôndria, ela vai produzir energia. Ah, ela só faz isso? Não, claro que não. Mas é a função principal dela. Ela vai estar envolvida em outros processos, processos de síntese, processos de degradação de substâncias, no próprio processo de morte celular, na apoptose. Mas a mitocôndria em si, ela tem como principal função produzir energia. E é claro, os órgãos também são assim, né? Se a gente olhar para o fígado, por exemplo, ele tem mais de 200 funções, mas não quer dizer que ele vai deixar de ter a especialização dele, que é retirar toxinas do nosso corpo. Então, assim por diante, tá? Vamos começar com a nossa primeira organela. E para a gente falar de organela, eu quero que vocês mentalizem o seguinte. A célula tem uma membrana celular, que é única. E ela tem uma membrana nuclear, ou carioteca, né? Eu gosto de membrana nuclear porque é elegante, né? Mas assim, a carioteca ou membrana nuclear, ela é uma membrana dupla. É como se você tivesse a membrana dobrada em dois. Então, o que acontece? Você tem a membrana externa, que está ali virada para o citoplasma, a membrana interna do núcleo, isso vai formando a carioteca, e um espaço intermembranar, tá bom? Então, guardem isso aí mentalmente. Quando a gente observa para esse espaço intermembranar, essa membrana dupla, a gente vai entender que essa membrana ela pode se dobrar e se evaginar. Então, evaginar é quando você tem uma dobradura externa, tá? A membrana está ali e ela evagina. Essa evaginação, ela vai gerar, por exemplo, as organelas que nós chamamos aqui de sistema de endomembranas. Então, são organelas que são derivadas das membranas do núcleo. Ou seja, quando a gente observa para a célula, a gente vai ver que tem grandes organelas membranosas que partem da membrana nuclear e que se espalham ao redor da célula através do citoplasma, tá bom? Então me acompanhe. Partindo dessa membrana nuclear, nós temos a primeira organela, ou as primeiras organelas, que são os retículos endoplasmáticos.
O retículo endoplasmático, ele é dividido em retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático granuloso, porque tem grânulos, são pequenos grãos, né, que estão aderidos na membrana do retículo. O retículo endoplasmático liso, ele é um retículo que tem um papel muito importante de desintoxicação celular. A desintoxicação celular, ela vai envolver a quebra de toxinas, tá? De venenos que são produzidos pelo nosso metabolismo e coisas externas que entram, tá? A neutralização dessas toxinas é feita pelo retículo liso. Um bom exemplo é o álcool, que precisa ser neutralizado. A pessoa bebeu e tal, passou a bebedeira, por quê? Porque o retículo liso, juntamente com os peroxissomos, foram lá e degradaram o álcool, tá? Então é muito importante para a gente entender isso. Esse papel de desintoxicação ele é associado à síntese de substâncias. As principais substâncias que são sintetizadas dentro do retículo endoplasmático liso são os lipídios. Os mesmos lipídios que estão compondo as membranas da célula, que estão compondo os nossos hormônios e assim por diante, tá? Então esses lipídios, que também servem como reserva de energia, vão ser produzidos ali dentro do retículo liso. Já o retículo endoplasmático granuloso, ele é cheio de grânulos, porque na sua membrana ele tem aderido ribossomo. Os ribossomos são organelas capazes de produzir proteínas. E se tu me perguntar, eu vou dizer para você o seguinte, olha, somente os ribossomos produzem proteína na célula. Mas agora, nesse momento, eu também estou te dizendo que a função do retículo endoplasmático granuloso é produzir proteína. O liso produz lipídio e desintoxica, e nós temos o granuloso que produz proteína. É verdade? Verdade. Mas você me disse que o ribossomo é que produz proteína. Sim, porque eles estão presentes na membrana do retículo granuloso. O retículo granuloso consegue também produzir. Ou seja, de fato, né, ipsis literis, o que está acontecendo ali é que o próprio ribossomo produz a proteína mesmo no retículo granuloso. Mas o retículo granuloso possui ribossomos. Ficou claro? Vamos seguindo aí. Deixa tuas dúvidas aí no comentário. Não esquece de seguir o nosso canal, galera. Dá um incentivozinho aí pra gente. Segue o canal, dá uma curtidinha no vídeo, tá? Pra gente continuar produzindo, tudo bem? Vamos seguir. Quando a gente fala do retículo endoplasmático liso e do retículo endoplasmático granuloso, a gente está falando de uma estrutura que se vagina e forma pequenos sacos, pequenas ramificações dentro da célula. Essas ramificações elas vão gerar bolhas, gente, pequenas bolinhas. Essas pequenas bolinhas a gente vai chamar aqui de vesículas, tá? As vesículas vão saindo do retículo liso, saindo do retículo granuloso, e essas vesículas elas tendem a se juntar aos pouquinhos. Já brincou de bolha de sabão? Já viu como as bolhas juntam uma na outra, vira uma bolha maior quando elas estão ali se tocando? Acontece da mesma forma. Então você tem vesículas que saem do retículo endoplasmático e elas vão se juntando, formando uma estrutura maior. Depois essa estrutura maior gera novas vesículas que têm destinos diferentes. Podem ir para fora da célula, podem levar coisas para a membrana da célula ou podem formar organelas ali dentro. Essa estrutura mista que está gerando várias vesículas diferentes é o retículo... Errou! É o nosso sistema Golgiense. O sistema Golgiense ele é formado por vesículas pré-Golgi, tá? Vesículas cis, da face cis de Golgi, e vesículas que já passaram por Golgi, tá? Então, essas vesículas que estão na parte cis, elas estão entrando no sistema. As que saem estão na parte trans de Golgi, estão saindo do sistema. Então, nós temos uma face cis e uma face trans. O sistema Golgiense ele tem um papel principal de transporte de substâncias, mas ele não só transporta, ele também faz o processamento das substâncias. Ele também faz, por exemplo, o dobramento das proteínas, ele associa lipídios em estruturas maiores, fazendo estruturas lipoproteicas ou fazendo estruturas mais complexas. O próprio lipídio ele pode ser combinado com outros para formar lipídios maiores, tá? Então esse processamento, em parte, vai acontecer dentro do sistema Golgiense. O sistema Golgiense também envelopa e direciona as substâncias que estão ali dentro.
De que forma ele vai fazer isso? Ele vai envelopar e vai direcionar essas substâncias através do sistema de vesículas que ele forma. E daí o citoesqueleto ajuda nesse processo de endereçamento e tudo mais. E o que é que se forma a partir do sistema Golgiense? Nós temos as vesículas trans de Golgi, trans porque estão do outro lado, atravessaram, ó, transamazônica, atravessa a Amazônia. Transnordestina, aquela rodovia que atravessa o Nordeste, tá? Então, trans saiu daqui para o outro lado, beleza? Proteína transmembrana, como a gente falou nos vídeos anteriores, também tem o mesmo sentido, a mesma conotação. E daí, se a gente observar, essas vesículas elas podem formar tanto vesículas trans que vão levar esse material para fora da célula através de um processo de secreção ou entregar as proteínas de membrana e os lipídios de membrana para a membrana celular. Ou tem pequenas organelas, que são vesículas ainda menores, que se formam do sistema Golgiense. Nós temos 3 organelas importantes, e daí a gente pode citar aqui o retículo, ou melhor, podemos citar aqui o peroxisomo, que em parte ele é formado no retículo liso, em parte ele é formado no sistema Golgiense, tem origem mista. O lisossomo, que é formado pelo próprio sistema Golgiense, e os glioxissomos. Essas organelas, que podem ter origem no sistema Golgiense, elas têm dentro delas conteúdos diferentes, mas elas são muito parecidas se você olhar o microscópio. Todas elas são pequenas vesículas. E daí, o lisossomo, por exemplo, ele tem uma função de digestão. Essa função de digestão celular pode acontecer de 3 formas. Digestão de organelas idéreas, a célula faz das próprias partes dela. A digestão da própria célula inteira como um todo, no processo de suicídio celular, conhecido como apoptose, a gente fala da apoptose mais à frente. E também no processo de fagocitose, quando a célula vai englobar coisas que estão fora dela, partículas sólidas ali, e vai digerir esse material. Então, quando a sua célula de defesa digere uma bactéria, por exemplo, ela está fagocitando. Tá bom? O lisossomo, então, ele é muito importante para a digestão celular. Seguindo ainda o nosso conceito aqui de digestão celular, de como é que funcionam as coisas, vamos pensar agora no segundo tipo de digestão, que é a digestão química. Os peroxissomos, eles têm um tipo de catalase, uma enzima que vai catalisar reações, né, como toda enzima faz, que é a peroxidase. A peroxidase, ela é uma proteína que catalisa reações. Qual é a reação que essa enzima vai catalisar? Ela vai quebrar o peróxido de hidrogênio e transformar em água mais oxigênio. A peróxido de hidrogênio, professor, o que é isso? Água oxigenada. Mesma coisa que vai usar para descolorir o cabelo, junto com a amônia lá, por exemplo. Tá? Por fim, a gente vai ter os glioxissomos que estão associados, gente, as células vegetais e que vão degradar lipídios. Além de degradar lipídios, esses glioxissomos, eles atuam durante o processo de divisão celular na célula vegetal, tá bom? Acompanhe nosso canal que no próximo vídeo nós vamos falar sobre organelas que não são originadas no sistema de endomembranas, que é esse sistema que eu expliquei agora para vocês. Então o que é que a gente trata no próximo vídeo? Mitocôndrias, cloroplastos e citoesqueleto, por exemplo. Também vamos falar um pouco mais do ribossomo. E também vamos discutir nos vídeos seguintes a estrutura do núcleo, por exemplo. Tá? Então o núcleo ele também vai ser discutido e aí a gente fecha esse ciclo de entender a estrutura básica da célula e vamos começar a entrar em mecanismos mais específicos, tá bom? Então vamos para frente, nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever e dar o seu like. Tchau, tchau!